Então, olha só, beleza. Então, vamos lá. Então, vamos começar nas situações que eu considero que seriam, assim, né, situações em que a jurisprudência do TST não faz distinção. Primeira situação. E aí eu vou seguir uma ordem lógica. Qual é a ordem lógica? A ordem lógica, como eu faço lá no livro, de desenvolvimento. No direito do trabalho, pessoal, existe uma lógica, né, de desenvolvimento conceitual do direito do trabalho que segue a lógica da relação jurídica. O contrato de trabalho, a relação de emprego, como toda relação jurídica, ela tem um começo, um meio e um fim. O direito do trabalho vai tratar do começo dessa relação, como se estabelece esse contrato, aspectos relacionados no plano da contratação, do contrato por prazo determinado, do contrato por prazo indeterminado, os elementos essenciais do negócio jurídico, do direito do trabalho, enfim, os aspectos relacionados aos sujeitos da relação de emprego. Então, nós temos conceitos no plano, conceitos e regras e normas no plano do estabelecimento da relação de emprego, no plano do desenvolvimento da relação de emprego, ou seja, conceitos, regras e institutos que dizem respeito ao desenvolvimento dessa relação, como duração de jornada, duração do trabalho, remuneração, segurança e medicina. E nós temos conceitos no âmbito da extinção dessa relação, tá? Como extinção do contrato de trabalho, modalidades de extinção e efeitos, estabilidade, enfim. Então eu vou seguir essa ordem. Eu vou começar tratando de aspectos relacionados ao plano do estabelecimento, depois do desenvolvimento e depois da extinção. Então, muito bem. Dentro daquilo que eu chamo de exceção, ou seja, situações em que o mesmo tratamento será dado para o empregado da administração direta, autarquias e fundações e para o empregado da empresa pública e sociedade de economia mista. Primeiro aspecto, concurso público, súmula 363 do TST. A súmula 363 do TST estabelece, né, interpretando e aplicando o artigo 37.2 e parágrafo 2º da Constituição, que a falta de concurso público implica na nulidade do contrato de trabalho. Aliás, essa é uma nulidade constitucional. Repare, temos regras sobre elemento essencial do negócio jurídico e nulidade na nossa Constituição. Quando? Quando trata do contrato de trabalho estabelecido no âmbito da administração pública. Então, pouco importa se é empregado da administração direta, autarquia e fundação ou empresa pública ou sociedade de economia mista. Se não houver observância do concurso público, o contrato será nulo. Porém, como todos sabemos, lá na súmula 363, essa é uma nulidade que não conta com as mesmas consequências da teoria das nulidades lá no direito civil. Ou seja, é uma nulidade que admite a produção de alguns efeitos. Quais são eles? Direito a receber o salário contratado, direito a que o salário contratado respeite o salário mínimo hora e direito aos depósitos do FGTS. Isso está lá na súmula 363. Não obstante, o Supremo está em vias de discutir a constitucionalidade do dispositivo da Lei 8.036, do FGTS, que assegura, mesmo no contrato nulo, os depósitos do FGTS. Mas o que nos interessa aqui é o seguinte: tanto o empregado da administração direta, autarquia e fundação, quanto a empresa pública, sociedade de economia mista, sem concurso, contrato nulo e tem direito a salário contratado, salário mínimo hora e depósitos do FGTS. Então, primeira regra, que seria a exceção àquela formulação que eu estabeleci lá no sentido de se aplicar para todo mundo. Segunda situação que seria uma dessas exceções. Restrições da legislação eleitoral. O TST, na OJ 51 da SBDI 1, OJ 51 da SPDI 1, o TST estabeleceu que também as empresas públicas e sociedades de economia mista se sujeitam às restrições da legislação eleitoral, em termos de contratação. Então, e aqui nós temos, como também no exemplo anterior, de certa forma, uma prevalência da lógica do direito administrativo, porém, para os dois segmentos. Terceiro, teto remuneratório. O TST estabeleceu, né, isso independente, inclusive a OJ 339 da SBDI1 o TST fez questão de deixar claro que mesmo antes da emenda constitucional 19, então, para as empresas públicas, sociedade economista, que recebem recursos da União, Estado, Distrito Federal e municípios, lá na forma 39, lá da Constituição,
terão que observar o teto. Então o teto vale, que seria uma lógica puramente administrativista, vale tanto para os empregados da administração direta, autarquias e fundações, quanto para os empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista. OJ 39 da SBDI 1. Quarta situação, vale transporte. Falei 3, 4, concurso, restrição de legislação eleitoral, teto e vale transporte. O TST, na OJ 16 da SBDI 1, estabeleceu que tanto empregado da empresa pública e sociedade de economia mista, e essa seria uma lógica tipicamente trabalhista, tanto os empregados das empresas públicas e sociedade de economia mista, quanto os empregados da administração direta, autarquias e fundações, têm direito ao vale transporte. Vai se sujeitar ao pagamento desse benefício ao empregado. Então, também seria uma exceção no sentido de que não houve essa distinção, aquela distinção em termos de segmentos. Reajustes salariais, OJ 100 da SBDI 1. O que o TST disse? Os reajustes salariais estabelecidos por meio de normas de política salarial, que hoje não temos tanto, mas já tivemos, no âmbito da competência legislativa da União, serão aplicados a todos os empregados públicos, inclusive dos estados, Distrito Federal e municípios. Aliás, tem uma discussão, que eu não vou entrar aqui, mas tem lá no livro, se a outra via seria verdadeira. E se eu tiver uma norma de política salarial estadual? Essa norma vale para os seletistas? Aí tem todo um debate, há uma tendência do Supremo Tribunal Federal em considerar que não, que o seletista só se sujeita às normas da União. Isso também está desenvolvido lá no livro, esse é um debate não resolvido jurisprudencialmente, de forma consolidada e definitiva, de modo que para uma prova objetiva entendeu que não teria tanta importância. Para uma prova objetiva o que é fundamental é a compreensão da tese da OJ 100, no sentido de se assegurar a todos os empregados, independente da esfera, os reajustes salariais estabelecidos na legislação federal. E uma outra manifestação, uma última manifestação, que aí já estaríamos no plano da extinção do contrato de trabalho, seria o caso da multa do artigo 477. O artigo 477 da CLT estabelece uma sanção correspondente ao valor de um salário quando as verbas rescisórias não são pagas ou não são pagas no prazo estabelecido no próprio artigo 477, que seria até o dia seguinte, se o aviso prévio é gozado. Se o aviso prévio for indenizado, seria no prazo de 10 dias, observando a lógica do Código Civil, no sentido de excluir o dia do início e incluir o dia do final. Então, houve uma discussão, o TST enfrentou se a multa do 477 não seria afastada para um empregado da administração pública. E o TST entendeu que, independente do segmento da administração pública, será aplicada a multa do artigo 477. Diferentemente do que ocorre com a multa do 467, que aí não foi o TST que fez a distinção, viu, pessoal? Aí não foi o TST, foi a própria lei. A lei, e aí eu só abro um parênteses, porque há uma discussão se o 467, o que diz o 467? Se o empregador não paga as verbas rescisórias incontroversas em audiência, ele paga com 50% na condenação, né? Ou seja, ao final. Elas estão colocadas na parte de direito material, mas a grande verdade é que a norma do 467 seria uma norma tipicamente de direito processual. E o parágrafo único do artigo 467 afastou o 467, eu chamaria isso de uma prerrogativa da Fazenda Pública. Ou seja, seria uma norma muito mais direito processual do que direito material, não obstante estar numa parte da CLT tipicamente de direito material. Mas o fato é que o 467, parágrafo único, o parágrafo único do 467 excluiu a sua aplicação da Fazenda Pública, ou seja, da administração direta, autarquias e fundações, que não explorem atividade econômica. Então, no fundo, para o 477, todo mundo tem direito, independente do segmento em que esteja, por construção jurisprudencial do TST, OJ 238 do TST. Já a multa do 467, por disposição legal, o parágrafo único do 467, aí nós entramos naquela separação. Mas não por uma questão de construção jurisprudencial, mas sim por uma definição legislativa, até porque isso é tratado, isso podemos tratar como uma prerrogativa processual da Fazenda Pública.
Então, pessoal, moral da história, resumo do resumo. No caso de concurso público, restrições da legislação eleitoral, reajustes salariais, vale transporte e multa do 477, pouco importa, e o teto, as regras serão as mesmas para empregados da administração direta, autarquias e fundações, e para empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista. Beleza? Agora, então, essas são as situações em que não temos essa separação. Agora nós vamos ver situações em que a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho fez essa separação entre empregados da administração direta, autarquias e fundações de um lado, e empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista do outro. Primeira situação, equiparação salarial. Pessoal, o artigo 461 da CLT estabelece o Instituto da Equiparação Salarial, que é uma manifestação do princípio do trabalho igual, salário igual. Ou seja, é uma manifestação do princípio da isonomia em termos de remuneração. Muito bem. E o TST enfrentou o seguinte debate. Porque nós temos restrição constitucional expressa, no sentido de vedar a equiparação salarial no âmbito da administração pública. E aí o TST enfrentou o seguinte debate. Cabe a equiparação salarial no âmbito da administração pública? E qual foi a solução que o TST deu? A solução que o TST deu está na OJ 297 da SBDI 1 e na OJ 353 também da SBDI 1. O que disse o TST? Empregado da administração direta, autarquia e fundação não tem direito à equiparação salarial. Ou seja, o TST literalmente disse, o 461 não se aplica. Por quê? Fez prevalecer o quê? A lógica do direito administrativo. E aí voltando àquele conceito, então o TST separa empregados da administração direta, autarquias e fundações, fazendo para esses prevalecer a lógica do direito administrativo, de um lado. Do outro lado, empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista, fazendo prevalecer a lógica do direito do trabalho. Já para os empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista, portanto, OJ 353, o TST disse, se aplica perfeitamente, tranquilamente, o artigo 461 da CLT, ou seja, eu posso ter direito à equiparação salarial. Naturalmente, só para chamar a atenção, a súmula 6 do TST contempla a tese de que se há quadro de carreira homologado pelo Ministério do Trabalho, isso seria uma excludente da equiparação salarial. Porém, homologado, está no 461, é uma excludente de equiparação, e está na súmula 6, no sentido de que tem que ser homologado pelo Ministério do Trabalho. O fato é que muitas empresas públicas e sociedades de economia mista contam com quadro de carreira homologado pelo Ministério do Trabalho, né? Então, aí, nesse caso, se afastaria, mas não por conta dessa lógica da aplicação do direito do trabalho da administração, mas por conta do próprio 461 e da tese da súmula 6. O fato é que, portanto, nós não temos o 461 da CLT, ele não se aplica aos empregados da administração direta, autarquias e fundações, por um lado, e por outro lado, para os empregados das empresas públicas e sociedade de economia mista, se aplica tranquilamente. Então essa é uma primeira manifestação dessa compreensão que vai separar, conforme o segmento da administração pública, as relações de emprego, e dar tratamentos distintos, fazendo para um prevalecer a lógica do direito administrativo e para outros a lógica do direito do trabalho. E aí, pessoal, eu chamo a atenção dos senhores que os senhores compreendendo esses conceitos, se os senhores entenderem, nós vamos pontuar aqui 4 situações. Se os senhores entenderem que nessas 4 situações eu vou separar esses 2 segmentos e vou aplicar para um o direito do trabalho, para quando eu tiver empresa pública, sociedade de economia mista, e para a administração direta, autarquia e fundação, o direito administrativo, a lógica do direito administrativo, os senhores, mesmo não lembrando desses conceitos numa prova objetiva, os senhores teriam condições de acertar a questão. Muito bem, segunda questão relevante, a alteração do contrato de trabalho. Pessoal, imagina o seguinte, um gerente de um supermercado assume a gestão e fala assim, vou reduzir a jornada de todo mundo porque eu acho que ficar 8 horas trabalhando não leva ninguém a nada, sem reduzir salário. E reduz a jornada. Amanhã entra um novo gerente, e esse gerente fala, não, aquilo tudo é uma bobagem, vamos todo mundo voltar a trabalhar 8 horas com o mesmo salário. Pessoal, pergunta, isso é possível? Artigo 468 da CLT. Obviamente que não. A alteração do contrato de trabalho, por um lado, pressupõe o quê? Ausência de prejuízo e consentimento do empregado. Tem prejuízo. Por outro lado, nós temos
em decorrência do princípio da proteção, a regra da condição mais benéfica, ou seja, aquela condição mais benéfica se incorporou ao contrato de trabalho. Numa empresa privada. Agora imagina isso acontecer numa autarquia. Imagina uma universidade, o reitor é eleito, toma posse e fala, vou reduzir jornada de todo mundo. E aí, como é que fica? E o princípio da legalidade, né? Então, percebam aí a tensão entre a lógica do direito do trabalho e a lógica do direito administrativo. Se nós refletirmos, se essa situação ocorre, essa situação do supermercado ocorresse numa autarquia, e sem previsão legal, o reitor da universidade reduz jornada, a pergunta é, pode voltar à jornada original, que era prevista em lei, em contrato, sem que isso configure alteração contratual ilícita à luz do 468 da CLT? Olha, pela lógica do direito do trabalho, jamais. Pela lógica do direito administrativo, vamos dizer, princípio da legalidade estrito, o administrador só pode fazer o que é permitido. Como o TST equacionou essa discussão? OJ 308 da SBDI 1. O que disse o TST? Mais uma vez, empregados das empresas públicas, sociedades de economia mista, 468 sem menor problema. Na verdade, o OJ trata só dos empregados da administração direta, das estatais é por consequência. Então, o que diz o TST no OJ 308? Para os empregados da administração direta, autarquias e fundações, não se aplica a lógica do direito do trabalho. Aplica-se a lógica do direito administrativo. Ou seja, afasta-se o 468 da CLT. Eu posso voltar à jornada original? Sim. Para os empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista, prevalece a lógica do 468 da CLT. Então, mais uma vez, o TST separou de um lado e de outro as modalidades, os empregados conforme o segmento da administração com os quais se tem vínculo, e fez prevalecer para uns a lógica do direito administrativo, para outros a lógica do direito do trabalho. Muito bem, terceiro tema, estabilidade. Pessoal, essa é uma discussão que se arrasta há muito tempo. A pergunta é, o artigo 41 da Constituição, que trata da estabilidade, se aplica ao empregado público? Até porque lá fala em cargos, né? Se aplica ao empregado público, enfim, né, poderia se sustentar de um lado. Estabilidade, pessoal, no direito do trabalho, artigo 7º primeiro da Constituição, é uma exceção. Em regra, o empregador tem a potestatividade. Por que a potestatividade? Porque é um direito potestativo e não subjetivo, se exaure na própria esfera jurídica do titular. O empregador tem a potestatividade de dispensar o empregado sem motivo. Então a regra é a não estabilidade. Não obstante, só abrir um parênteses aqui, existe uma convenção da OIT, a Convenção 58, que o Brasil havia sido signatário, denunciou, o Supremo está discutindo a validade da denúncia, e essa convenção ela estabelecia como regra geral a estabilidade, né? Mas, enquanto a Convenção 58 não é ressuscitada pelo Supremo Tribunal Federal, prevalece o artigo 7º primeiro da Constituição, segundo o qual estabilidade é exceção. A regra é o empregador dispensa a hora que quiser, sem motivo. Enfim, no momento que bem entender. Então a pergunta é, o empregado público tem estabilidade? Né? Por quê? Porque, enfim, tem previsão legal expressa, né? A Constituição é clara, tem todo um debate ou não nesse sentido. Ah, mas ele fez concurso público, se ele fez concurso público, ele teria que ser estável. Ah, não, mas ele ganha FGTS. O FGTS não tem estabilidade, até porque, raciocinando em cima da CLT, o sistema do FGTS veio para acabar com o sistema antigo da estabilidade decenal. Enfim, como é que o TST resolveu essa parada que se arrastou por muito tempo? Disse o TST, mais uma vez, isso está na súmula 390 do TST. Vou separar empregados da administração direta, autarquias e fundações de um lado. Vou separar do outro empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista. Para os empregados da administração direta, autarquias e fundações, a estabilidade. Aplica-se o artigo 41 da Constituição. Se deram bem, vão ganhar FGTS e vão ter estabilidade. Para os empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista, não há estabilidade, mesmo tendo feito concurso público. É bem verdade que muitas empresas públicas e sociedades de economia mista estabelecem estabilidade via regulamento empresarial, né? Mas, porém, o fato é que não haveria, do ponto de vista jurisprudencial, previsão para essa estabilidade. Quando estamos falando de regulamento, acordo ou convenção, é o empregador que está criando a estabilidade. Então, empregados de empresas estatais, mesmo tendo feito concurso público, não têm estabilidade. Aí, o TST mais adiante, posteriormente à súmula 390, surgiu um debate
envolvendo os empregados da EBCT, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Por quê? Porque eles têm uma série, a ECT tem uma série de prerrogativas típicas da Fazenda Pública, né? Lá do decreto 779, que contempla, né, o decreto 779, decreto-lei, é o diploma que prevê as prerrogativas da Fazenda Pública no processo do trabalho. Muito bem. Então a ECT tem uma série de prerrogativas. E aí o debate que chegou até a ST foi o seguinte: olha, se ela tem uma série de prerrogativas da Fazenda Pública, materialmente, ela é como se fosse uma administração direta, porque processualmente ela tem prerrogativas típicas da administração direta. E aí o TST alterou a redação, a OJ 247 da SDI 1, contemplava que existia em harmonia com a súmula 390, a OJ 247, estabelecia, em harmonia com a súmula 390, que o empregado da empresa pública, sociedade de economia mista, podia ser dispensado imotivadamente. E aí o TST alterou a OJ 347 para dizer o seguinte: empregado de empresa pública, sociedade de economia mista pode ser dispensado imotivadamente, vírgula, salvo no caso da EBCT, salvo o empregado dos Correios, que, como os Correios têm tratamento de fazenda pública, então os empregados também terão, reparem a coerência do TST, a coerência inclusive com aquela tese original que eu havia destacado. Então, porque pessoal, quando falamos de estabilidade, a lógica do direito administrativo, não obstante a estabilidade ser um benefício para o empregado, mas a lógica do direito do trabalho é a lógica de não estabilidade. É uma lógica de potestatividade do empregador, de direito do empregador romper o contrato de trabalho sem motivo. Essa é a lógica do direito do trabalho. Não obstante, neste caso específico, ser melhor para o empregado ter estabilidade, em tese, né? Principalmente com o FGTS junto. Mas, nesse caso, a estabilidade é a lógica do direito administrativo. E por que o direito administrativo prevê? Qual o fundamento do artigo 41 da Constituição? Proteger o servidor? Não, é proteger a administração. É proteger a administração para garantir que aquele servidor público tenha tranquilidade para cumprir com sua função pública, no sentido de não estar vulnerável às pressões de particulares ou do próprio administrador público. Então, na verdade, a estabilidade não é um prêmio para o servidor, não é um benefício para o servidor. Não obstante, muitas vezes a gente raciocina assim, inclusive quando vai se entrevistar concurseiro, né, geralmente a mídia, aí só, eu quero estabilidade. Tudo bem, meu amigo, você quer estabilidade, todos queremos. Mas a estabilidade não é para você, a estabilidade é para a administração. É para a administração no sentido de ser um meio para fazer com que você faça o seu trabalho, cumpra a sua função pública adequadamente, de modo a não estar vulnerável. Então, a lógica do direito, a lógica administrativista é a lógica da estabilidade. Então, o que fez o TST, nesse caso? Disse, no caso da ECT, como ela tem processualmente prerrogativas de fazenda pública, materialmente também, então ela tem que assumir essa condição. Então, vamos dar estabilidade, fazendo prevalecer a lógica do direito administrativo para ela, apenas, considerando esse aspecto. Então, o TST fez isso de forma coerente com essa lógica que eu anunciei e coerente com o que já havia na súmula 390. Detalhe. Essa discussão chegou no Supremo. O Supremo reconheceu a repercussão geral em cima do caso da ECT e ampliando para os demais empregados. Não sabemos o que virá. Por enquanto, o que vale é súmula 390 e OJ 347 da SDI 1. Porém, qualquer hora, se esse processo for pautado, entrar na pauta do Supremo Tribunal Federal, pode ser que o Supremo resolva generalizar a tese adotada para os empregados da administração direta, autarquias e fundações, né? Não sei, tivemos essa semana aí a discussão do caso da Petrobras envolvendo licitações, né? Que flexibilizou essa lógica do direito administrativo, mas eu deixo isso aí para os senhores indagarem a professora Patrícia, que seguramente terá todas as condições para brilhantemente responder se eventualmente esse assunto for levantado, mas, e foi de turma, né? Mas enfim, né? Não me surpreenderei se vier uma decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal no sentido de generalizar para todos os empregados a estabilidade do artigo 41. Por enquanto, o cenário que temos é esse. E por fim, um último tema relacionado, que corresponderia a uma manifestação dessa lógica, seria o caso do dissídio coletivo. Pessoal, dissídio coletivo de natureza econômica, né? Ou seja, o que é o dissídio coletivo? O dissídio coletivo é um mecanismo de solução de conflitos coletivos, que busca, no caso de dissídio coletivo de natureza econômica, uma sentença chamada de sentença normativa,
porque é uma sentença que cria norma. Pessoal, o dissídio coletivo de natureza econômica, ele gera, do ponto de vista da natureza eficacial da sentença, uma sentença constitutiva. Ele não gera nenhuma sentença condenatória. Eu não executo a sentença normativa, eu ajuizo uma ação chamada ação de cumprimento. Por que eu não executo e ajuizo uma ação? Porque ela não tem eficácia condenatória, ela tem eficácia constitutiva. E por que ela tem eficácia constitutiva? Porque ela cria direito, ela cria norma, ela envolve a manifestação do chamado poder normativo da Justiça do Trabalho. Agora, pessoal, imagina isso na administração pública. Imagina o judiciário, imagina quem está na cidade de quem aí estiver passando agora aí por esse problema aí dos metroviários. Vamos imaginar metroviários, né? Eu não vou falar de metroviários, senão eu vou dar a resposta já. Vamos pensar em outro caso. Vamos pensar, por exemplo, os rodoviários. Os motoristas de ônibus entram em greve e querem aumento, né? Tenta negociação coletiva, se der convenção coletiva. Se não der, vai para o dissídio de natureza econômica, né? No dissídio de natureza econômica, o tribunal vira e fala assim, concedo o aumento de 10%. Imagina os senhores, uma manifestação do poder normativo da Justiça do Trabalho dando aumento para servidor público, para empregado público da administração direta. E falar isso para um administrativista, né? Se a gente pensar nisso com a cabeça do direito administrativo. Então, percebam aí a tensão. Nós temos um direito do trabalho que vai dizer, no direito do trabalho existe o fenômeno da pluralidade das fontes. As categorias profissionais são fontes de produção normativa, seja pela via dos acordos e convenções, seja pela via do dissídio. A Justiça do Trabalho, artigo 114, parágrafo 2º, tem o poder normativo de criar norma. Imagina a gente ouvir isso com os ouvidos de administrativista. Né? Por quê? Porque quando falamos em aumento de vantagem remuneratória na administração pública, o que vem à nossa cabeça? Previsão legal, necessidade de lei e previsão e dotação orçamentária. Então, percebam aí mais uma vez a tensão entre a lógica do direito do trabalho e a lógica do direito administrativo. Então a pergunta é, cabe dissídio coletivo em favor de empregados públicos? Resposta, OJ 5 da SDC, da Seção de Dissídios Coletivos do TST. Mais uma vez, de um lado vamos colocar empregados da administração direta, autarquias e fundações. Do outro lado, vamos colocar empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista. Para os empregados da administração direta, autarquias e fundações, o que o TSE vai dizer? No J5, não cabe dissídio coletivo de natureza econômica. Para os empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista, o que o TST vai dizer? Cabe, naturalmente, né, cabe dissídio. Até porque vemos a todo momento, né, o caso dos metroviários, por exemplo, cabe dissídio coletivo de natureza econômica. Então, mais uma vez, para os empregados da administração direta fez prevalecer a lógica do direito administrativo, para os empregados das empresas estatais fez prevalecer a lógica do direito do trabalho. Apenas eu chamo a atenção para um detalhe, isso para prova objetiva, solução jurisprudencial pacificada. Apenas chamo a atenção para um detalhe, que o TST tem alguns precedentes em que tem admitido dissídio de natureza econômica para a administração direta e autarquias, em termos das chamadas cláusulas sociais. Nós temos as cláusulas econômicas, que envolvem aumento de despesa, e as cláusulas sociais, que seria, por exemplo, um banco de horas, seria até uma estabilidade, poderia ser enquadrada como uma cláusula social, enfim, obrigações de fazer. Há precedentes nesse sentido. Mas a regra geral, pela lógica da OJ5, é essa. Então, pessoal, resumindo, quando os senhores, o fundamental em provas objetivas de direito do trabalho, né, volto a dizer, principalmente concurso da advocacia pública, é os senhores procurarem identificar se essa tensãozinha está aparecendo ali, se tem algum ruído ali, pensando na lógica do direito administrativo e do direito do trabalho, como nesses casos que eu dei aqui, procurando fazer essa separação, sabendo que quanto àqueles 5 primeiros temas que abordamos, não há essa distinção que o TST faz enquanto uma construção que podemos extrair da jurisprudência para resolver esse problema. Meu querido, quero agradecer mais. Vou mostrar para vocês. Continue, fique aí, nessa posição que você está fazendo. Ó, ele lançou essa moda aqui, quer ver? Foi ele que lançou. Aí quando as pessoas vêm aqui, quando as pessoas vêm aqui agora, o que eu falo? Pronto, já começou a síndrome de professor Rogério Neiva. O que é síndrome de professor? Síndrome de professor Rogério Neiva
convidado vem aqui, ele chega assim e fala assim, eu nem vou abrir a minha Twitchcam aqui do lado, para eu não me perder, para eu ficar concentrado aqui e né, não atrapalhar. Daí ele já vai se soltando, daí ele já abre para ele ver a imagem como que tá. Daí tem que dar a Ritalina para quem vai fazer. Daí não contente com isso, ele quer fazer a explanação, ele quer olhar no chat, ele quer retweetar e ainda responder no Twitter, né? Síndrome do professor Rogério Neiva. Quando o convidado começa a fazer isso... Por isso que não dá para estudar com o navegador aberto, né? Não dá, né? Não tem jeito. Então, professor, deixa eu abrir aqui a minha câmera aqui para poder... Até hoje estou perdida, comecei a fazer tudo errado de novo. Pronto, voltamos. Quero agradecer mais uma vez sua presença aqui no Jurisprudência e Concursos. Né? Já registrou aqui que nossa relação é familiar. Familiar aqui, né? Então, assim, eu tenho muito orgulho de ser amiga do professor Rogério Neiva. A gente se fala várias vezes durante a semana, né? Sobre concurso, como ajudar vocês aí. E para mim é um grande prazer mesmo ter o professor Rogério aqui entre os meus convidados. Eu queria que ele participasse mais, mas eu sei que a agenda dele... Mas quem sabe agora, no segundo semestre, quem sabe ele volta pelo menos uma vez cada 15 dias para falar sobre planejamento, essa parte de aprendizagem, né, professor? Que toda vez ele promete, depois é que ele fala para mim assim, bom, não vamos contar o negócio que tem audiência de manhã, tarde e noite. De manhã, tarde e noite, não precisa nem falar que vocês estão vendo aí os processos atrás, ó. Eu botei a foto lá no meu perfil no Twitter da pilha de processo que eu estava trazendo para casa no final de semana passado. Professor, então fique à vontade para dar o seu alô aí para os nossos seguidores. Mais uma vez agradecer, mais uma vez parabenizar, né, o Jurisprudência e Concurso por esse trabalho espetacular, maravilhoso que você vem desenvolvendo, Tânia, e dizer também que me sinto muito orgulhoso de poder, de alguma maneira ou de outra, contribuir, fazer parte disso. Seguramente todos aqueles professores, né, que contribuem também se sentem, né, por ver no seu trabalho uma oportunidade de dar uma contribuição, e aqueles que se beneficiam dessa contribuição também seguramente reconhecem a importância desse trabalho, e espero que muitos daqueles que estão aqui agora, né, muitos de vocês amanhã passando no concurso, possam estar também contribuindo com esse trabalho que o Jurisprudência e Concurso vem desenvolvendo. Agradeço a atenção de todos, espero ter colaborado, espero que isso contribua e repercuta nas provas que os senhores vão fazer. Enfim, não posso também deixar de mais uma vez sugerir, né, o livro que publiquei recentemente sobre esse tema, que estes conceitos que tratamos aqui e outros são abordados com uma precisão e um caráter analítico maior, né? Acho que assim, escrevi esse livro com muito carinho, com muita dedicação, até porque sou um apaixonado por esse tema. A professora Tânia, eu acho que não chegou a comentar, estávamos corridos, mas antes de ser juiz do trabalho, eu fui procurador de Estado, eu fui advogado, depois eu fui advogado da União, atuava defendendo a União nas sessões do Tribunal Superior do Trabalho. Depois, como juiz do trabalho, fui responsável pelo juízo de precatórios no meu tribunal durante 2 anos, né, 2 anos intensos, lidando com execuções contra a Fazenda Pública. Peguei um passivo de precatórios de 1,2 bi e saí com um passivo de 300 milhões em 2 anos. Em função disso, fui convidado pelo então ministro Gilmar Mendes para compor a comissão que elaborou estudos sobre a emenda 62, que resultou na resolução 115 e na resolução 123 do Conselho Nacional de Justiça, que trata de uma série de institutos e regras sobre precatório. Também havia participado da comissão que elaborou, sob a coordenação do então presidente supremo ministro Nelson Jobim, a então PEC 12, que mais tarde virou a emenda constitucional 62 sobre precatórios. Então esse tema do direito do trabalho, administração pública, a fazenda e público em juízo no processo de trabalho, é um tema pelo qual eu sou tão apaixonado quanto sou apaixonado pelo direito do trabalho em geral e pela psicopedagogia e pela neurociência. Enfim, então procurei escrever esse livro com todo carinho, toda a dedicação, no sentido de contribuir com quem está se preparando para concurso. O foco, ainda que tenha uma utilidade do ponto de vista profissional, mas o foco é para quem está se preparando para concurso, e principalmente para concursos da advocacia pública. Então, quem tiver condições, quem tiver tempo, quem tiver condições, quem não for contemplado pelo sorteio, acho que vale a pena dar uma olhada, né? Espero, pelo menos, que o resultado seja esse, considerando o empenho que foi empreendido nesse trabalho. E, por fim, mais uma vez, como sempre, eu gostaria de recomendar, né, que
enfim, o meu blog é uma base de conteúdo, eu diria daqui a pouco quase que inesgotável, né? Porque às vezes até me falta condições cognitivas, me falta sinapses, me falta interações entre neurônios e neurotransmissores. O meu hipocampo às vezes não é suficiente para evocar e resgatar o que eu tenho de informação disponibilizada e publicada lá no blog sobre aprendizagem, sobre planejamento de estudos e sobre gestão emocional, todos produzidos sob uma ótica empírica, em termos de aplicação concreta e prática, porém a partir de uma formulação científica, ou seja, a partir de uma formulação que envolve a compreensão de uma série de premissas teóricas e conceituais desenvolvidas por autores, testadas em laboratórios, enfim, sem essa de autoajuda superficial e achismo, enfim, doutorado em achismo, como temos por aí, no sentido de que o que está lá é fruto do empenho desse trabalho de produção intelectual, e que isso, né, espero que isso possa ajudar os senhores. Pessoal, mais uma vez, obrigado pela atenção, espero ter outras oportunidades de estar contribuindo, e bons estudos e êxito a todos na busca da aprovação. Tia Tânia, valeu, boa noite. Boa noite, professor, muito obrigada, viu? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.